Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus que criou, todas as coisas e que mantém todas as coisas pela força do seu poder. E também ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos falar com Ele então agora? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, sempre agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, os cuidados, os livramentos, os recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Meu Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, as nossas vidas, cada casa, cada vida que está participando e que também irá participar desse culto, para que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas, para que o Senhor esteja preparando os nossos corações para que seja uma terra fértil, para que a Sua palavra possa ser semeada e gerar frutos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então toma todos os corações agora nas Tuas mãos, cerca essa vida, essa casa, esta família com o Teu poder, aonde quer que ela se encontre nesse momento, para que seja somente o Teu Espírito Santo a nos dirigir, a nos falar, a nos preparar, a nos cuidar. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos. Abençoa, Pai, tudo que será feito, tudo que será falado, seja o Senhor nos capacitando, seja o Senhor nos ungindo, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para cultuar esse Deus maravilhoso, mais um dia que Deus nos concede aqui nessa terra, e nos preparando para aquela terra que vai ser a nossa terra final, a Canaã celeste, onde nós teremos a eternidade na presença de Deus. Eu quero começar dando bom dia a todos vocês que estão aqui participando conosco, vocês que estão participando ao vivo através do Instagram, vocês que vão participar também através do YouTube e das outras plataformas, que são alcançadas pelo YouTube, como WhatsApp, Facebook, e outras. E também aos nossos irmãos que estão participando ao vivo aqui conosco hoje, nossa irmã Cristina, nosso irmão Luiz, que está aqui conosco já participando do culto através do Google Meet. Sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missionária Wanda está em outra missão hoje e ela não vai poder estar conosco, hoje, mas estará conosco em oração, e em espírito. E semana que vem, querendo Deus, ela estará conosco aqui no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então eu quero passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que seja ele trazendo para a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, aquilo que Deus dirigiu ele fazer nesta manhã, para que venha alimentar o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Tirinha. Bom dia a todos que estão nos assistindo simultaneamente, que estão assistindo simultaneamente no YouTube ou em qualquer das outras redes sociais desse nosso culto. Deus colocou no meu coração, muito mais como uma edificação pessoal, muito menos como uma edificação para os irmãos, mas pessoal para mim, o Salmo 144. Salmo 144. Enquanto os irmãos vão localizando aí o Salmo 144, 44. 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
para louvar e engrandecer o nome de nosso Deus, engrandecer a Jesus que morreu por nós. Graças a Deus, né? Estamos aqui no sacrifício de louvor e adoração. Estamos aqui realmente felizes, reunidos aos pés de Cristo para entoar louvores, entoar adoração, para receber do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, evidentemente, instrução, crescimento na palavra, restauração, cura, misericórdia, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pastor, eu vou passar a leitura e, não sei, existe a possibilidade até de eu repetir esse salmo na semana que vem, para eu ir esclarecendo outras partes. Mas, vamos ver, né? Vamos deixar nas mãos de Deus. Eu vou procurar só caminhar aqui. Ações de graças pela proteção de Deus. Salmo de Davi, Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca nos montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa das tuas flechas e desbarata-o. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, teu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranho, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas vistosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos cedeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e as dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bom, pastor, esse salmo ele tem várias partes. Ele tem pedidos, ele tem louvor, tem adoração, né? Então vamos fazer um apanhado aqui geral. Vamos ver se depois eu consigo detalhar. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então, vamos ficar aqui nesse primeiro, no versículo 1. Então, vamos lá. Davi aqui sabia que ele só poderia vencer as batalhas
se Deus o preparasse. Ele só poderia sobreviver à perseguição. Aqui eu não sei, eu não tenho estudo suficiente para saber se quem estava perseguindo a Davi era o Saul ou se era o Roboão. Eu não sei. Não. Ou se era Saul, eu não sei. Então, vamos lá. Ele fala assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Meu irmão, toda vez que nós tivermos um problema, toda vez que nós tivermos um desafio à nossa frente, em nossas vidas, nós precisamos crer que a nossa vitória vem de Deus. Ela pode não ser no tempo que nós esperamos, mas a nossa vitória, toda boa situação, vem de Deus. Eu gostaria de dizer o seguinte: nesses desafios, cabe a nós também nos preparar. Vamos dizer, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma prova. O que você vai fazer? Você vai estudar para a prova. Mas como você pode envolver Deus para te ajudar? Peça a Deus que ilumine o seu entendimento. Peça a Deus que lhe dê a capacidade de perceber o que é importante guardar para aquela prova e o que não é. Peça a Deus que te dê discernimento, compreensão do que você está lendo. Peça a Deus que nesse meio tempo te conceda talentos para você conseguir perceber as coisas e dominando, ampliar a sua capacidade. Então isso é muito importante. Deus, para o homem de Deus que pede direitinho, que tem a disciplina de se manter. Não, eu tenho esse sonho eu entendo que é de Deus, então você persista. Quer fazer aquela prova? Você pode fazer uma prova para ser gari, para ser juiz, você vai fazer uma prova para a OAB, qualquer coisa. Estude, prepare-se, mas peça a ajuda de Deus para adestrar as suas. Aqui, ó, o Deus que me adestra as mãos para a batalha. Uma prova é uma batalha. Você se preparar para uma prova é uma batalha. E os dedos para a guerra. Ou seja, te preparar como um todo. Muito bem, você pode até, às vezes, fiz o primeiro exame para a OAB e não passei, fiz o primeiro concurso para gari e não passei. Não desista, Deus está te adestrando. Quantas coisas na minha vida eu não passei de primeira? Quantas e quantas coisas? Então, precisamos dissecar bem isso, precisamos colocar isso diante de Deus. Isso é muito importante. Depois ele continua no versículo 2: minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete a meu povo. Então ele coloca aqui, ó, minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio. O templo do Senhor ficava no Monte Sião, por isso que ele fala alto refúgio. Ficava no alto, lá no topo do Monte Sião. Hoje em dia, nós não precisamos disso. Hoje em dia, o nosso alto refúgio é Jesus. Nós não precisamos o Monte Sião, não precisamos nada disso. Nós temos a Cristo, que é o nosso, e ele fala aqui, ó, meu refúgio, meu libertador e meu escudo. Aqui ele já está prefigurando a vinda do Messias, que é o nosso libertador, que é o nosso escudo, porque aprove a Deus dar toda a autoridade do nome dele, e com essa autoridade, com a consciência dessa autoridade, nós podemos vencer muitas dificuldades. Então precisamos sempre estar lendo os salmos, mas interpretando aos olhos do Novo Testamento. Precisamos ver isso. Continuando.
Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então, o que acontece? Aqui ele tem a perfeita compreensão de que sem Jesus nós não somos nada. Muitas pessoas passam pela vida, realmente não se convertem, e muitas vezes até prosperam materialmente mais que nós. Tanto que muitas vezes tem aquele salmo: meu Deus do céu, os meus inimigos prosperam, eu não. Mas podem ter certeza, quem somos nós? Todos nós um dia vamos deixar essa terra, mas a nós, filhos de Deus, nos será dada a eternidade. Essa consciência de que nós não somos ninguém, essa consciência da dependência de Deus para tudo, é importantíssimo. Pastor, eu não quero me alongar, eu vou tentar acelerar aqui o negócio. Tem pressa não. E aí ele vem no versículo 5: abaixa, Senhor, os teus céus e que desce, os montes e fulminarão. Aqui está falando poder, é algo transcendente. Despende relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e disparatam. Estende a mão lá do alto. Aí vão cair e disparatam. Ou seja, aqui nós temos que entender o seguinte: a luta não é contra carne e sangue. O diabo, o mundo, usa pessoas, sim, para nos prejudicar. Mas nós não temos que ir completamente contra ela. Eu assisti ontem um vídeo muito interessante, que tinha aquele assassino em série nos Estados Unidos, e ele matou, sei lá, acho que uns 40 pessoas. E no dia lá do tribunal, os familiares chegavam, e os familiares das vítimas chegavam e falavam assim: olha, você matou minha filha, você fez isso, eu te odeio. Todo mundo fez isso. Um homem pegou e falou: eu sou cristão e por isso eu te perdoo de coração. Foi a única hora que aquele marginal alterou a face e chorou. Então precisamos entender que a luta não é contra a carne. Precisamos sim, temos que nos defender daquela pessoa, não vamos provocar, vamos tutelar, vamos pedir estratégias a Deus, lógico, evidente. Mas a luta não é contra a carne e sangue. Vamos pedir a Deus para baixar o céu, derreter monte e nos livrar dessa situação. Mas a luta não é contra a carne e sangue. E pastor, vamos lá. Aí ele vem no versículo 9: a ti, ó Deus, entoarei no teu cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvor. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Aqui ele faz uma adoração, né? Então é Deus que nos dá a vitória. Lógico, nós temos uma grande vitória. Nós já somos vitoriosos, porque nós temos a eternidade com Deus. Mas nós podemos ter pequenas vitórias. A pessoa mais humilde pode ter uma vitória, e embora isso não seja assim, isso é por causa dos homens e não por causa de Deus. Ter uma refeição naquele dia é uma vitória para o necessitado. É lógico que a ganância por poder do ser humano na roubalheira faz com que nem todos comam, mas isso não é culpa de Deus, isso provém do coração pecaminoso do ser humano, isso é que vem. Então não interessa, nós temos várias vitórias aqui, mas a verdadeira vitória está na nossa salvação. Continuando, pastor. Olha
só, aí ele fala, né? Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Isso eu teria estendido até aqui. Aí agora ele vem uma coisa muito interessante, né? Como a gente fala popularmente, quem não chora não ama. Então uma coisa que nós temos sempre que pedir a Deus: Senhor, me ensina a pedir com sabedoria, me mostra o que eu realmente tenho que te pedir, me revela a minha real necessidade, porque Deus é o Deus da provisão de nós todos. Então vamos continuar. Olha que lindo, aí vem o versículo 12 em diante. Aí ele vem: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Olha que interessante, ele pede: o que são colunas de palácio? Colunas são estruturas que sustentam e que são bonitas, que têm uma rara beleza. Então, aqui está falando da importância da mulher. É muito importante entender isso. A mulher, ela é uma grande auxiliadora. E aqui está falando do crescimento, quando ele diz assim, esculpida, quando ele fala assim, como plantas de pedras angulares, lavradas e esculpidas, ou seja, crescidas espiritualmente, trabalhadas por Deus. Então precisamos enxergar isso. Outra coisa, ele continua: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Está pedindo ao Deus, ao único Deus, ao Deus de nossa provisão, o Jeová Jireh, que nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que nossas vacas andem pejadas é prenhas, não lhes haja ruptura, elas não se cortem, não tenham nenhum problema, não lhes haja ruptura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Então aqui é isso que nós temos que pedir. Nós temos que pedir isso aqui. E não nos falte nada. Mas o que não é o que nós sentimos falta, não é o que Deus sabe do que realmente nós precisamos. Precisamos entender isso. Mas peça com sabedoria. Se você pedir sabedoria, se você buscar na palavra, você vai realmente estabelecer a prioridade correta nos seus sonhos e nos seus desejos. Porque quando você cresce espiritualmente, os seus desejos começam a combinar com os desejos de Deus. E por fim ele fala, ele se regozija, né? Ele se alegra: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, ou seja, que não há gritos de lamento em nossas praças, ou seja, é um povo que vive em paz, não é? Ou seja, é um povo que ora, e como resultado da oração vem a paz que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração. Então é esse povo que vive em paz. E aí ele fala no 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então é isso. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, pastor. Desculpe a demora aí. Passo para as considerações. Nada, o tempo foi bom, né? Poderia ter sido mais sem qualquer problema, né? Quero saudar aí o nosso irmão Edson aí, que está participando conosco, né? O professor Edson aí está participando conosco aí também da live, né? Através do Instagram, né? O pessoal que está participando aqui do Google Meet. Que Deus esteja aí abençoando a todos aí, em nome de Senhor Jesus, e a paz do Senhor. Irmão Luiz, começa aqui essa pregação é muito rica, né? E objetiva, como sempre. Que Deus continue usando aí para trazer essas mensagens que dão subsídio para que nós possamos viver o nosso dia a dia, né? Às vezes a mensagem é muito bonita, elegante e tal, mas depois que você sai não tem nada, né? Fica tudo vazio. E aqui começa dizendo, só vence, né? Aquela pessoa vai vencer uma situação, ela tem que se colocar diante de Deus e perseverar. E o irmão faz ali aquela comparação, né, com a questão da pessoa que está fazendo a sua prova, né, para passar aí num concurso, quer seja da
a OAB, quer seja para a Gari, quer seja para o magistério, seja qual for o concurso, né? E que muitas vezes ela fez aquela primeira tentativa e pronto, eu sou um zero à esquerda, né? Eu não consigo nada na minha vida, eu sou um derrotado e tal. E o irmão falou, não, deve perseverar, né? A palavra é perseverar, manter os estudos. Deus está lapidando, né? Usou essa palavra do diamante, né? Para que a pessoa possa conseguir ali alcançar a sua vitória. E também, né, colocou a questão que eu acho interessante, né? Só que resumindo, não falou muita coisa, e muita coisa interessante, objetiva, né? Até recomendo quem não conseguiu captar o que chegou depois, que dá uma olhadinha em toda a palavra, né? Em toda a mensagem, né? E essa questão também da pessoa, né? Além dela perseverar, né? Ela ter a sabedoria na hora de pedir as coisas a Deus, né? Ter sabedoria. E quando o irmão colocou isso, a pessoa pede com sabedoria, ela vai pedir de acordo com aquilo que Deus está querendo fazer na própria vida dela, né? Existe um alinhamento entre aquilo que ela está querendo pedir a Deus, aquilo que ela está precisando, e aquilo que Deus está querendo fazer na vida dela, que é a coisa mais perfeita que tem, né? E também a preparação, que não é só vitória, né? Então eu vou orar e a coisa vai acontecer, né? O tal do pirlim-pim-pim, né? Não tem pirlim-pim-pim, né? Você tem que fazer a sua parte, você tem que esforçar. No exemplo do concurso, por exemplo, você vai ter que estudar. Você pode pedir, como o irmão falou, para que Deus te dirija a estudar aquelas coisas que realmente são interessantes, aquelas coisas que realmente vão ser relevantes para que você consiga um bom resultado nessa prova aí, nessa avaliação. Mas você vai ter que estudar, não tem jeito, você vai ter que fazer, colocar a mão na massa, né? Peça sabedoria para que Deus te dirija aí na forma que você deve fazer esse estudo, né? Da melhor forma para você. Nós sabemos que as pessoas são diferentes e têm formas diferentes de assimilarem o conhecimento. Então, peça a Deus aí para te mostrar qual é a sua melhor forma e aquilo que interessa realmente para que você possa ter sucesso, né? O exemplo que eu achei sensacional, o exemplo do condenado, né, do homem que estava sendo julgado lá, e que as pessoas chegavam e diziam, você não presta, né? Você matou o filho, você matou o pai, você fez isso, você fez aquilo outro. E eu até assisti também essa passagem, né? E foi até ressaltado que cada pessoa que chegava lá e fazia uma acusação daquilo que ele tinha feito, ele ficava com a face dele impassível, ele não expressava nenhuma reação, né? Típico do sociopata, né? Ele é totalmente ali sem qualquer culpa, né? Ele não tem noção de culpa, não existe culpa nem nada. Mas no momento que aquele senhor, que era até o senhor barbudo, né? Que chega ali, né? E ele chega e fala assim, você me fez muito mal, né? Você matou meu filho e você me colocou numa situação muito difícil, porque eu sou cristão e eu tenho que te perdoar, e eu te perdoo. Quando ele falou isso, as lágrimas, né, desceram no rosto do sociopata. Então, olha como é o poder de Deus. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, até aquela que a ciência diz, essa não tem jeito, né? Essa vai fazer e acontecer e ninguém vai conseguir mudar ela. Mas o poder de Deus sim tem poder para transformar qualquer situação e qualquer pessoa. A questão é, você crê, né? A sua fé. Então o irmão levantou isso aí. Importante, não desista de ninguém e não desista de nada. Não desista. Vá em frente, né? Siga em oração, colocando diante de Deus. É isso aí que o irmão Luiz aí traz para a gente. Eu gostei da vitória relativa, né? Eu botei como vitória relativa a questão da pessoa que está passando por uma grande necessidade, né? Que não tem nem o que comer, né? Tem gente comendo demais aí, né? Desperdiçando, né? Jogando fora, enquanto tem gente que está passando fome. Tem gente gastando com coisas que, né, não tem nada a ver, enquanto tem pessoas que estão aí realmente
passando por muita necessidade, né? Nós sabemos disso, né? A injustiça social está aí descaradamente, todo mundo vê. Mas aquela pessoa que ela está passando pela fome e ela consegue um prato de comida, ela consegue alguma coisa para se alimentar ou alimentar a sua família, aquilo para ela é uma grande vitória. Aquilo que para muitos de nós é cotidiano, você ter as suas refeições, né, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, aquela pessoa é uma grande vitória. Então eu mostrou isso aí como é importante, né? E que muitas vezes nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para proporcionar a estas pessoas essa grande vitória, que para nós é coisa cotidiana, como nós também precisamos de grandes vitórias, de coisas que ainda não são acessíveis para nós. E não estamos falando aqui de coisas materiais, né? Nós sabemos que não se resume a isso, mas nós precisamos de vitórias. E nós estamos tratando dessas coisas com Deus, nós estamos falando com Deus e Ele pode nos proporcionar estas coisas, ou Ele pode levantar instrumentos, como também nós devemos nos colocar nas mãos dEle, como instrumentos para que as pessoas possam alcançar estas vitórias. É importante a gente se ver como instrumentos nas mãos de Deus e que também Deus vai usar instrumentos para nos alcançar. Isso é muito importante para nós, né? Então, muito bom, irmão Luiz, essa questão aí, né? O irmão até fala que Deus é o Deus da provisão, e nós sabemos que Ele é mesmo, né? Por experiências pessoais aí, nós sabemos que Ele é provedor. Então, aquela pessoa que confia em Deus pode passar por luta? Pode. Dificuldade? Sim. Aperto? Sim. Mas continua firme, porque Deus é provedor e numa hora você vai sair dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação. E uma coisa legal aqui para fechar, né? Para ir fechando aqui, né? Mais duas coisas legais para a gente não ficar aqui alongando, é a questão da mulher, né? Levantada a mulher como uma grande auxiliadora, né? A capacidade da mulher para estar ali auxiliando em todas as áreas da vida, né? Da família, né? Do casal. Então, uma grande auxiliadora em que o homem ele deve também, muitas vezes, prestar muita atenção naquilo que ela está falando, aquilo que está, às vezes, passando até uma orientação, porque ali Deus pode estar usando a sua esposa, né? A sua mãe, a sua irmã, a sua colega de trabalho, para te dar ali um grande livramento ou evitar que você venha a ter um grande prejuízo. Então fica atento, né? É uma grande auxiliadora e tem algumas características que as diferenciam dos homens e somam, né? Por exemplo, detalhistas, né? Estão sempre observando todas as coisas, fazendo todas as coisas de uma forma simultânea, né? E às vezes muitos homens, né? A maioria tem uma dificuldade de fazer isso e elas têm uma facilidade muito grande e a gente deve estar atentos a isso e, é claro, né? Ter isso aí como uma forma de somar, de beneficiar no conjunto do relacionamento entre homens, né, e mulheres. Então nós precisamos estar atentos à importância da mulher, né, na vida de todos. E o irmão falou pedir sabedoria, né? Sempre pedir sabedoria, terminando dizendo uma coisa muito legal, né? Eu acho que uma coisa muito legal que independe de questões ideológicas, de questões políticas, de questões terrenas, que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Isso a gente precisa guardar, a bem-aventurança. Onde Deus está, existe a felicidade. Onde Deus está, existe a paz. Onde Deus está, existe a transformação. Então, irmão Luiz, mais uma vez, que Deus continue te abençoando para trazer essa palavra objetiva, né? Essa palavra que tem utilidade prática em nossas vidas no dia a dia. Aquela palavra que a gente vai chegar e ter como reagir diante das situações da vida. Que Deus te abençoe aí cada vez mais
em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida, né? Sua área profissional, né? na sua área emocional, na sua área familiar, na sua área sentimental, em todas as áreas da sua vida, né? E principalmente na área espiritual, para que possa estar trazendo para nós aí essas mensagens, né? Importantíssimas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Hoje a missionária não está aqui, né, irmãos? Eu vou ter que pôr os irmãos aí, essa minha voz aí, né? Então os irmãos vão perdoando desde já aí, mas nós vamos louvar a Deus. Então, né, já que o louvor é para Ele, eu convido vocês a abrirem as suas harpas, né? Você que tem aí a sua harpa, no hino de número 107, foi isso? 107, né? Da harpa cristã. Glória a Deus. Então vamos louvar o nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Continuemos firmes na promessa do Senhor Jesus, das promessas do Senhor Jesus, o Cristo, né? E eu quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus novamente na Epístola aos Romanos, capítulo de número 6. Epístola aos Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 15, e nós iremos até o versículo de número 23. Epístola aos Romanos, capítulo 6, nós iremos do versículo 15 ao versículo de número 23. Enquanto vocês vão aí abrindo as suas Bíblias e localizando a passagem, eu vou orar a Deus pedindo que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, Pai, o desejo do meu coração, a minha vontade pessoal,
mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abra, Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu vou fazer uma leitura aqui prévia da palavra e depois nós vamos ver o que Deus está aqui nos revelando através deste texto, desta passagem. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus, Palavra do Senhor aí nessa manhã para as nossas vidas. Então, ele já começa fazendo aqui uma questão, talvez ali falando para as pessoas, e muitos ali já defendiam e defendem até hoje a questão de, olha só, você não é salvo pela graça, não foi o sangue de Jesus que te lavou e te remiu naquela cruz e te justificou? Então, pronto, você pode viver no pecado sem problema nenhum. Por isso que ele faz logo, ele inicia essa parte, esse texto, fazendo esse questionamento. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, quer dizer, já que somos salvos pela graça, podemos viver pecando? Podemos viver nos lambuzando nas velhas práticas? E a resposta de Paulo, veemente, ele usa até um ponto de exclamação, de modo nenhum. Então já tem logo no começo, irmãos, a resposta aí para você que está te buteando, talvez tenha alguém aí no seu ouvido aí, falando alguma coisa, talvez até o espírito maligno ali dando uma soprada na sua mente, e aí está vendo aí que de modo nenhum, já para começar. Aí ele justifica no 16, não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo para lhe obedecer, isso é importante, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, se a pessoa, ela continua pecando, ela continua se colocando na condição de serva do pecado, ou seja, Jesus até fala isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8,
A pessoa se torna escrava do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é o quê? É escravo do pecado. Então a pessoa se coloca nessa condição. Mas para que obtenha a justiça, o que é a justiça? A justiça foi aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Foi o sangue que ele derramou por mim, por você e por todos aqueles que creram nele e vierem a crer ainda, né? E os que já creram, que já partiram. Então isso é a justiça, né? Aquele que não conheceu o pecado, quem? Deus o fez justiça por nós. Quem? Jesus Cristo, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se nós obedecemos, nós nos tornamos servos, escravos da justiça, da salvação, das bênçãos de Deus. Mas se nós desobedecemos a Deus e voltamos àquelas velhas práticas, aos erros que cometíamos no passado, então nós passamos a nos tornar escravos do pecado e, consequentemente, escravos da morte. É morte espiritual. Quem vive na prática do pecado está morto espiritualmente. É essa a grande verdade, é a grande realidade, né? E no 17, Paulo ele vai mostrar a gratidão, né, pelo novo estado que nós temos. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração, né? Então, com certeza daquilo que está fazendo, com a convicção que não vem só de boca, de fora, mas que vem do nosso interior, a forma de doutrina a que fostes entregues. Que forma de doutrina? É o Evangelho, é a doutrina dos apóstolos, né? É as sagradas escrituras. Então, obedecer de coração, receber a palavra de bom grado, né? Obedecer a palavra de Deus. Não é apenas porque você faz parte de uma congregação, não é apenas porque o seu pastor ou porque o irmão que está ali do seu lado, é seu vizinho, é seu amigo, trabalha com você, ele está te observando. É porque realmente você quer agradar a Deus, você é fiel a Deus, você quer colocar isso em prática por causa da sua fidelidade para com Deus. Então, por isso que ele fala sobre isso. E ele continua: e liberto do pecado, tá? Libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, é a nova condição que nós temos. Então, Paulo ele coloca aqui: nós fomos libertados, né, do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Você não é mais aquela pessoa que tem a obrigação de amanhecer lá no bar, né, de sair do serviço e ir para o bar ou para outras coisas lá que você praticava, né, ou praticar algum ato desonesto ou algumas coisas que realmente Deus não aprova. Não, você foi liberto, você tomou uma posição, ainda que tenha tido prejuízos financeiros, pessoas que eram suas amigas se afastaram de você, familiares que estavam juntos de você se afastaram de você. Isso acontece, né? Mas nós tomamos uma posição. Não que a gente quisesse que os amigos fossem embora, não que a gente quisesse que os familiares se afastassem de nós, mas a partir do momento que nós deixamos de praticar as mesmas coisas, acaba sendo para muitos um caminho natural, né? As pessoas acabam se afastando, né? Então isso mostra que há uma diferença, há um impacto, né? Bom seria que continuasse próximo e se convertesse, né? Que houvesse uma mudança de vida também, como acontece também em muitos casos, e graças a Deus por isso, né? Então Paulo ele revela isso. Aí no 19 tem uma fala interessante do Paulo, ele fala assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o que Paulo está dizendo? Eu estou falando numa linguagem que vocês entendem. Eu estou falando uma linguagem
de homem, né? De pessoas que todo mundo consegue entender. Eu estou trazendo, né? Eu estou tirando toda a complicação, toda a complexidade da mensagem para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando. Vocês não podem mais continuar servindo as coisas imundas, as coisas que Deus abomina, que vocês serviam no passado. Mas agora vocês devem entregar os seus membros, ele refere-se membro que todo o corpo, todas as atitudes, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, né? Toda a parte de comportamento a Deus, submeter tudo isso a Deus. É isso que Paulo está falando. O que é santificar? É separar para Deus. Deus é santo, quer dizer, santo é aquilo que é puro, é aquilo que não se mistura com aquilo que é impuro. E aqui Paulo ele fala, então é preciso agora que vocês saiam dessa fraqueza. Por quê? Porque havia e há muita gente aí dizendo que está tudo bem, não tem problema nenhum, você pode ser cristão e você pode ter múltiplos relacionamentos, né? Sentimentais, sexuais e de todas as formas, de todas as maneiras, não tem problema nenhum, né? E a palavra de Deus, ela mostra claramente que não. Jesus falou qual é o ideal de relacionamento, né? de um casal, né? A Constituição, unirá o homem a sua mulher e farão os dois o que? Uma só carne. Então tá bem claro quanto esta coisa, né? Também falou não roubarás, né? Tem gente que fala só uma parte, tem que a Bíblia é completa, né? Não roubarás, e tem muita gente roubando. Talvez não esteja roubando, botando um revólver na cabeça do outro, ou furtando alguma coisa, mas roubando ali na caneta, né? Dando as canetadas e roubando, tem, a gente sabe que tem. Então, é isso tudo que deve ser feito. Depois vai para a igreja, faz carinha de santo e está ali, né? E todo mundo sabe que não é nada daquilo, né? Ou se a pessoa não sabe, tem um que sabe, com certeza, e vai ter que prestar conta para ele. Então é isso que ele está dizendo, é necessário uma verdadeira santificação. Não é para a pessoa agora se sentir acusada, não. Isso é para a pessoa sentir que ela tem um compromisso com Deus e que ela precisa mudar a sua maneira de viver. Isso não é para a pessoa agora se afogar na imundícia, não é para sair de lá. Essa mensagem não é para a pessoa continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas pelo contrário, é para que ela venha nesse momento ter consciência do valor que ela tem para com Deus e ela se santificar, né? Fazer o sacrifício que nós temos que fazer é esse, é se afastar das coisas que Deus não se agrada, é deixar de praticar tais coisas. Tem muita gente que acha que o sacrifício é subir o monte, que o sacrifício é carregar o irmão nas costas, que o sacrifício é carregar a igreja nas costas. Não, o sacrifício é adequar a nossa vida à palavra de Deus, à vontade de Deus. Começa por nós. Você não pode fazer a obra de Deus enquanto você não deixar Deus fazer a obra dele dentro de você mesmo. Então, o sacrifício, ele começa por nós. É interessante que nós tenhamos essa visão sobre isso, né? Por isso que ele fala para os membros, né? O corpo, a vida, a nossa vida, servirem a justiça para a santificação. Aí no versículo 20, né, nós já estamos chegando ao final, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quer dizer, quando você estava servindo ao pecado, estava praticando o pecado, né? E tinha aquela falsa alegria, aquela falsa emoção, né? Daqui a pouco aí vem o carnaval e a gente vai ver isso explicitamente, né? Vão empurrar isso na televisão, na internet, em tudo que é lugar, e né, aquela alegria, aquele sorriso, a gente sabe, né? Tem um prazo de
validade, né? Essas coisas têm prazo de validade e às vezes acaba até antes, né, do que a pessoa pensa. E depois vem aqui todo aquele peso, né? Todo aquele vazio, porque isso naquele momento até traz uma euforia, até às vezes por uso de drogas lícitas ou não, traz aquela euforia toda, mas depois a pessoa cai em si e ela vê o quê? Estou morto, estou morta, estou sem Deus, estas coisas não me preenchem, estas coisas, elas de fato não me satisfazem, estas coisas me fazem ficar mais vazias do que eu estava antes de praticá-las. A pessoa vai se afundando. A Bíblia diz que um abismo, ele chama a outro abismo. Então a pessoa ela vai se afundando cada vez mais. Por isso que ele está dizendo, né? Qual é o fruto que você tinha disso? Qual é o fruto de uma pessoa que se entrega de uma forma desesperada ao álcool? Enfermidade, doença, problema familiar, destruição ali do casamento, do matrimônio, problema de saúde que pode levar até, né, a morte, né, a morte física. Qual é o fruto disso aí? Qual é o fruto de uma pessoa que se entrega à promiscuidade? É cada vez mais ela ficar insaciável a fazer todas as coisas de absurda, sujeitando o seu corpo à humilhação e à degradação, chegando até um ponto em que ela acha, e muitos acontece isso, infelizmente, que não vale mais a pena existir, né? O que tem causado, já pensou, países do primeiro mundo com um alto índice de suicídio, onde as pessoas têm tudo, não falta nada. Você pode botar ali um copo e beber água da bica, que a água é potável. Você tem tudo que possa imaginar. Se você não tiver um dinheiro para o seu sustento, o governo lá dá um dinheiro que dá realmente para você se sustentar. E as pessoas vão e se suicidam, dão cabo à sua vida, e são insaciáveis. Por quê? Porque isso é o fruto, né, do pecado. Mas será que o pecado tem fruto? A gente pode chamar isso de fruto? Eu já ouvi falar, e eu acho que os irmãos também, do fruto do Espírito Santo, né? Mas será que o pecado tem fruto? Né? É o que Paulo vai falar aqui, para a gente fechar essa palavra desses dois últimos versículos. Aí ele diz assim, mas agora, 22, tá, irmãos? 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, né? Ó, o fruto para a santificação. E, claro, com a finalidade, né? Por fim, a vida eterna. Então, nós temos um objetivo, nós caminhamos, nós sabemos para onde estamos indo. É essa a questão. A pessoa que não conhece o Senhor Jesus, a pessoa que não crer no Deus vivo, que não crer na palavra de Deus, que não se submete a Ele, está perdida, ela não sabe, ela fica buscando várias teorias, várias coisas para justificar aquilo que ela jamais conseguirá justificar, porque ao natural não dá para justificar pelas coisas naturais, porque elas foram coisas criadas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Criador. Então, humanamente você não vai conseguir encontrar justificativa, porque a inteligência de quem criou todas essas coisas e as mantém é muito superior à nossa. Imagine a pessoa que tem o maior grau de QI, o gênio, o maior gênio, que estivesse vivo agora nessa terra, é o mínimo perto de Deus, nem se compara. Então não tem como explicar humanamente estas coisas. É essa a questão. Por isso que é pela fé. Mas ele fala no 23, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Então tem duas coisas importantes aqui para fechar. Primeiro é o salário do pecado, que é a morte. Aí depois ele bota aqui o mais, né, uma adversidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, o pecado, ele tem um salário. E ele é um bom pagador, tá? Ele nunca deixa de pagar, não se preocupa, você que está no pecado jamais vai deixar de receber o seu salário. Então saia, né? Esse salário aí, eu acho que ninguém, né, em sã consciência, vai querer receber. Ele paga em dia, rigorosamente em dia. Cada vez que a pessoa vai pecando, cada vez que ela vai se afastando de Deus, mais morta espiritualmente ela vai ficando. Então, quando eu estou falando de morto aqui, a pessoa talvez fica imaginando que o morto é só aquele que está lá no cemitério, né? Não. Morto é aquela pessoa que está afastada de Deus. Morto é aquela pessoa que está sem Deus, tá? É morte espiritual. Então, vamos ser bem mais explícitos. Quando você nasce, quando eu nasci, quando todos nós nascemos, nós saímos do ventre da nossa mãe, nós estávamos mortos. Nós nascemos mortos. Entendeu agora o negócio? Então a pessoa nasce morta. Ela passa a ter vida no momento em que ela tem um encontro com o Senhor Jesus. E nesse encontro produz fé do seu coração. E ela crê, e ela se arrepende dos seus pecados. E ela confessa a Ele os seus pecados, para que ela possa então ser perdoada, justificada e regenerada e santificada. Até lá está morto. Entendeu agora o sentido da morte? E o salário do pecado, que nós já nascemos já recebendo o salário, né? Com o salário no bolso, você já nasce com o salário no bolso, é a morte. E o dom, agora para a gente fechar, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, né? Cristo é Messias, Jesus, nosso Senhor. Então, é colocado aqui são colocadas apenas duas alternativas: a morte através do pecado, ou o dom gratuito de Deus através da fé, da obediência. E cada um de nós tem agora a capacidade, não a nossa capacidade natural, senão a gente não ia fazer nada, mas a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para escolher a vida, para escolher o dom gratuito de Deus. Nós temos essa capacidade e essa é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, nenhuma alma sequer seria lançada no inferno. Presta atenção, viu? Olha como Deus ele é bom. Nenhuma alma seria lançada no inferno. Mas por conta da rebeldia e da desobediência, o inferno vai estar lotado. O pessoal reclama aí do BRT, né, do trem, das barcas, né? É muito pior. Vai estar muito pior do que aquilo ali. Quente, o bicho não para de comer. Então, é essa opção que o Senhor Jesus, Ele nos dá hoje. Uma opção de ter vida eterna. Uma opção de escolher a vida, a salvação para todos nós. E não só para aqueles, repara só, isso aqui não foi uma palavra que Paulo ministrou para pessoas descrentes. Ele estava ministrando para a igreja que estava em Roma, para irmãos, ou seja, é uma oportunidade para restauração espiritual, para aqueles que estão aí tomando um caminho, que estão se afastando de Deus, que estão aí se matando espiritualmente, agora terem vida, serem restaurados, serem renovados espiritualmente. É o convite que o Senhor Jesus te faz nessa manhã. Tanto você que não conhece a Deus, que hoje tem a oportunidade de conhecê-lo e de receber a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar, tanto você que já está aí 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja,
mas que está praticando o pecado, está sendo escravo do pecado, está sendo enganado e que, se continuar nesse caminho, vai para a condenação eterna. Então, está aí dada a oportunidade para você, tanto para um como para o outro. Todos que estão ouvindo esta mensagem, todos que irão ouvir essa mensagem, têm a oportunidade da vida eterna e da salvação. É só falar com o Senhor Jesus, é só crer nele, é só confessar e passar a viver como escravo da justiça, como escravo da obediência a Deus. E eu posso garantir a você que é muito mais leve e satisfatório, preenche as nossas vidas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Eu vou passar mais uma vez a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações que o Espírito Santo estiver lhe dirigindo, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. A sua palavra, o senhor fala, mas a sua palavra também era muito prática e objetiva. Mas vamos lá. Muito importante isso que o senhor falou. Olha só. Vou só realçar algumas coisas. O senhor disse que ela foi pregada perfeitamente. Resumindo lá o que o apóstolo Paulo falou nos capítulos 15, nos versículos 15 e 16, ele deixa muito claro que na nossa frente nós temos uma escolha, né? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Não tem conversa, né, nesse sentido. Né? Tanto que Jesus falou, escolhe o bem e o mal. Você vai escolher entre o bem e o mal. Continuando, mais adiante, o que o senhor foi falando, eu fui fazendo observações. Né? Vamos lá, eu já vi muito isso, o senhor também. A pessoa é recém-convertida, e se porventura aprove a Deus dar a essa pessoa o dom de profecia, ou ela fica tão animada, tão feliz, porque realmente entendeu um pouquinho a salvação, ela chega, larga tudo, se acha a dona da cocada preta e sai pelo mundo acusando, não por querer, mas sai apontando todo mundo, sai falando de todo mundo. É a mesma situação quando o país está em guerra, ou mesmo quando alguém entra para a polícia militar, para a polícia civil. A polícia chega lá, tá bom, você passou no teste, está aqui teu uniforme, toma tua arma e vai para a rua. Não é assim, a pessoa passa por uma preparação, passa por um treinamento. Foi como o senhor falou, a pessoa vem, é salva, né? Ela aceita a Cristo, ela aceita a justiça, ou seja, ela vive em obediência, como o senhor bem colocou, não é? Mas ela não permite, que esse aqui é um dos grandes problemas, que Deus trabalhe no coração dela. Ela quer falar para todo mundo, quer trabalhar no coração de todo mundo, mas não permite que Deus não trabalhe no coração dela. E o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas, elas infelizmente, por não permitir esse trabalho, não têm como produzir frutos e se acabam até com o tempo se desiludindo com o Evangelho, porque vivem como bebê precisa ser alimentado, não adianta, não tem como por ele mesmo buscar, e acabam saindo da igreja. Você vê aquele irmão todo animado, e vai aqui, e vai ali, e ele vai à igreja, e ele é do coral, e ele é isso, mas ele não está permitindo o agir de Deus no próprio coração. Precisamos estar ligados a isso. E o senhor falou isso muito bem, pastor. Isso é uma coisa muito
Outra coisa que o Senhor falou, e isso também é diferença, é nós permitirmos que o nosso homem exterior todo dia morra um pouquinho. Nós precisamos ter ciência de que nós não vamos matá-lo. E que todo dia ele vai dizer, vai lá, vamos lá, não sei o que, e não é assim. Então, foi o que o Senhor falou. Isso é perfeito, pastor, perfeito. O verdadeiro sacrifício, o Senhor falou aqui, ó, é adequar a nossa vida à palavra de Deus. Mas esse sacrifício não é você chegar, eu vou conter a minha raiva, não é por força, é pelo convencimento do Espírito Santo, é pelo amadurecimento que a gente se adequa, e isso toma tempo. Como falou lá no que eu preguei, quando a gente tem a consciência de que sem Deus nós não somos ninguém. E como o Senhor disse também, quando nós percebemos que nós nascemos espiritualmente mortos, aí que você começa a valorizar e a ser grato a Deus. Então, aí você começa a permitir Ele trabalhar em você. Quando você, como um ramo, um galho de oliveira brava, se permite enxertar na oliveira verdadeira, quando você permite isso, é que você começa, como o Senhor falou aqui, a dar os bons frutos. Então, aí é que vem. Quando o Senhor falou assim, quando o Senhor leu aqui, pastor, eu vibrei, o Senhor falou assim, ó, agora, deixa eu ver se aqui, porém libertos do pecado, transformados em servos, tende-os o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui o Senhor fala uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Em primeiro lugar, nós nascemos, nós passamos pelo batismo, não é isso? E é tudo uma alegria. Agora eu sou de Jesus, e não sei o que é lá. Mas não, o Senhor fala aqui de toda uma caminhada, que é a santificação. De permitir a Deus a trabalhar em nossos corações. Nós vamos levar pedrada, nós vamos cair, nós vamos levantar, mas nós temos que persistir. Muito importante isso, essa caminhada que se chama santificação. Como o Senhor, como está escrito aqui, o Senhor realçou. Para quê? Porque o nosso objetivo é a salvação. Lógico, como nós falamos anteriormente, nós temos objetivos de poder ganhar mais, ter uma vida um pouco melhor. Lógico que isso é natural, é da natureza. Deus quer que nós prosperemos. Deus é lógico, não há o que discutir. Mas na questão espiritual, pastor, nunca nós seríamos plenos. Nós vamos viver nessa terra num processo de santificação, para depois, só se verdadeiramente seremos aptos quando nós morrermos. Aí sim, nós seremos verdadeiramente santos em Cristo Jesus, no momento da nossa salvação. E aqui ele deixa claro também, como o Senhor falou, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o grande presente. Que a gente só se dá conta quando que a gente começa a se dar conta muito tempo. Você não conhece a salvação logo que você se converte. Você entende a salvação não é fácil. E é um presente. Eu fui ver, enquanto o senhor falava, eu fui ver os sinônimos de dom. Né? Aí tem dádiva, donativo e veio presente. Aí eu achei presente o máximo. Então nós, como estava lá o rei Davi, quando ele falou assim, a gente não é nada. E mesmo assim, Deus nos presenteia com a salvação. Então
Então precisamos ter noção que temos um presente, como o apóstolo Paulo falou, tem a coroa, que é a coroa para o atleta, que é aquilo, entendeu? É aquilo, meu Deus, eu quero ser o campeão nessa modalidade, eu quero ser o campeão mundial, eu quero ser o campeão olímpico. Esse mesmo desejo, essa mesma motivação a prosseguir, nós só teremos esse mesmo desejo, essa mesma motivação quando nós enxergarmos na salvação um presente de Deus, um donativo, uma coisa que Deus não precisava nos dar, e mesmo assim Ele nos deu, porque nós nascemos, Adão nasceu sem pecado, depois de Adão ganhou tudo, nós já nascemos pecadores. Então, pastor Aguilar, eu oro a Deus para que as pessoas tenham um perfeito entendimento das maravilhas que o Senhor pregou aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. a sua família, o seu ministério e a tudo que aprouve a Ele que o Senhor tivesse nessa terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Eu quero aqui também deixar a família da nossa irmã Marinete, né, como nós falamos aí no início, né, antes de iniciar o culto, que foi recolhida pelo Senhor ontem, né, ela foi recolhida pelo Senhor. Então, os nossos sentimentos, as nossas orações estão aí com todos os familiares, os amigos, os irmãos da nossa querida irmã Marinete, né, que Deus esteja aí confortando a todos os corações no nome do Senhor Jesus. E pedir também ao nosso irmão Luiz agora, né, passar mais uma vez a palavra agora, a oração. Aí eu quero convidar vocês, todos que estão aí participando e que irão participar, a também se colocar em oração. Esse momento que você fala com Deus, que você apresenta a sua vida a Deus, aquilo que você quer mudar, que você vê que precisa mudar na sua vida, aquilo que você está aí tendo dificuldade para vencer, né? Aquilo que você está querendo obter, coloca diante de Deus a todas as situações, com sabedoria, né? Sabendo que a gente deve orar de acordo com a vontade de Deus para que a gente obtenha realmente um resultado. Mas fala com Deus, não deixe de falar. Talvez você esteja aí com um problema familiar, né? Um filho, uma filha, uma pessoa querida da sua família está passando por problema de saúde, ou outro tipo de problema aí que está entristecendo a família, né? Ou um amigo, uma amiga, né? Aquela pessoa querida, uma situação profissional, uma situação da sua empresa, uma situação que está com dificuldade mesmo, você vê que não dá humanamente, eu não estou conseguindo resolver, eu não tenho soluções humanas para isso, né? Pode até ter, mas eu não tenho, né? Então, se coloque diante de Deus agora, porque Ele tem todas as soluções. Ele nos dá a sabedoria, Ele não vai chegar e dar, né? Pode ser que Ele dê uma dádiva, né? Um presente, né, irmãos? Um dom que nele, o irmão Luiz falou, pode, Ele é Deus, quem somos nós para dizer que Ele pode ou não fazer? Mas na maioria das vezes Ele vai nos capacitar, vai nos dar a sabedoria e vai criar as condições, as circunstâncias para que as coisas aconteçam. Mas a gente tem que fazer uma coisa, abrir a nossa boca e falar, confessar com a boca e crer com o coração. Irmão Luiz está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, eu quero, antes de iniciar a nossa oração, já iniciando, porque vai ser um pedido, pedir a Deus que o Espírito Santo dele console o coração dos familiares da irmã Marinete, que eu conhecia muitos anos atrás, nunca mais a vi. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo consola essa família, sabendo que ela está contigo na glória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse culto, queremos te agradecer pela palavra ministrada, tudo que foi ministrado aqui,
Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra alcance a muitos, que essa palavra que foi ministrada por Ti, porque não falamos por nós, falamos pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra venha gerar muitos frutos. É o que nós te pedimos nesse primeiro momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, colocamos diante de Ti os nossos corações, colocamos diante de Ti não só as nossas necessidades materiais, mas as nossas necessidades espirituais, o que está prendendo o nosso crescimento espiritual. Então, Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a prover tudo que nós realmente precisamos. Aquela família, aquele casal que quer se separar, aquele problema de desemprego, aquele problema de doença em família, aquela raiz de amargura no coração que separa pessoas, aquele problema do vício do álcool, das drogas, aquela falta de sabedoria de como gastar o dinheiro, ou seja, todas as mazelas que estão inerentes ao nosso dia a dia, que assolam as famílias, que assolam as pessoas, aquela dureza de coração. Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Eu e o pastor Aguilar não temos como saber. Mas Tu sabes, nós falamos aqui genericamente, mas Tu sabes, porque todos que estão nos acompanhando estão colocando diante de Ti. E isso é bíblico, porque o Senhor é onisciente, mas o apóstolo Paulo determina que mesmo que Deus sabendo, nós temos que colocar diante de Ti. Então estamos todos colocando diante de Ti todas as nossas necessidades, tudo que nos aflige, para o Senhor trazer paz ao nosso coração. Sabemos, meu Deus, que o Senhor não deixa de responder a ninguém. E no tempo certo a resposta virá. Eu também quero clamar, pedir para o Senhor abençoar as pessoas, os teus membros, os seus servos, os enviados que vão aos presídios, que vão aos hospitais, em especial aos missionários que vão a outros países e que correm o risco de vida, perder a própria vida mesmo, correm o risco de morrer e de maneira dolorosa. Por isso, abençoa essas pessoas, abençoa todos esses que vão caminhar para a propagação do Evangelho da paz. Senhor, então abençoa nós todos, todas essas pessoas, dá-nos crescimento espiritual. Senhor, em nome de Jesus, eu quero também clamar pelo Brasil. Eu quero clamar que o Senhor livre o Brasil da miséria, livre o Brasil da fome, Senhor livre o Brasil da insegurança política, que o Senhor livre o Brasil de perder a liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir. Senhor, que o Senhor toque no coração das autoridades que nós elegemos. Elas foram eleitas para o nosso bem e não para fazer as suas próprias vontades. Toca no coração delas. Elas foram eleitas para servir ao nosso povo e não a outros países. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor trabalhe no coração das autoridades, que venham ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, eu também quero pedir pelo nosso campo, pela agropecuária, que o Brasil prospere, que o Brasil continue alimentando o mundo, e não se permita ideologias que querem prejudicar e dificultar o trabalho de muitos agricultores que não sejam implantados no Brasil.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor modernize, restaure a nossa indústria de todas as áreas, de todas as modalidades. Que o Brasil se modernize, possa modernizar a sua indústria através de leis que realmente façam bem e gerem crescimento, e que esse crescimento venha se distribuir a todos nós. Abençoa o comércio, prospere o serviço, em nome de Jesus, eu peço. Nos conceda uma semana abençoada. Que possamos refletir que o nosso bem maior, que o nosso presente de Deus, que tenhamos sempre em mente, em nossos corações, na nossa cabeça, em nossos corações, em nossos sentimentos, o nosso presente de Deus em Jesus Cristo, que é a salvação. Nos conceda uma semana abençoada. Em nome de Jesus é o que eu te peço e temos certeza de que estamos recebendo. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja esse Deus maravilhoso, né? Que está aí cuidando das nossas necessidades. Chegamos então mais a um final de culto, né? E nesse momento nós vamos também orar a Deus agradecendo por isso. E eu quero desejar que vocês tenham aí uma semana, né, de muita paz, né, de muita conquistas, né, com Deus, né? Mas primeiro vamos, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Quero convidar vocês a estar conosco todos os domingos a partir das 8h30, né? Quando tem alguma mudança nós avisamos com antecedência, mas normalmente todos os domingos a partir das 8h30 estamos aqui reunidos para glorificar a Deus ao vivo aí no Instagram e também no Google Meet, né? Se você quiser aí o Google Meet, né, entrar através do Google Meet, peça aí que eu mando o link para você e você pode participar aqui, né, interagir até conosco aqui através do Google Meet, tá? E pode interagir também aí através do Instagram, né? Nosso irmão Edson está lá participando, a irmã Natália, né? Estão participando ali no Instagram, né? E que Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês aí, em nome de Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença para cultuar o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Concordo com a oração do Teu Filho, concordo com a oração que cada um dos Teus filhos fizeram aí em seus lares, aonde eles estão. Eu concordo com essa oração, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor, meu Deus, conceda a todos uma semana de paz, uma semana de luz, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Livra, meu Deus, de todos os males, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, que o Senhor esteja abençoando, curando, restaurando, renovando, fazendo uma grande obra na vida de cada um, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles possam ter um excelente final de domingo, juntamente com os seus, uma abençoada semana, em nome do Senhor Jesus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. E o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Você, juntamente com a sua família, tem uma semana muito abençoada.
Que Deus te faça próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer e que você esteja debaixo da santa e gloriosa proteção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana, querendo Deus, e a paz do Senhor Jesus.